Tempestade em Guerra falará hoje de Charles de Gaulle. Quem foi esse homem, qual é a sua história e o que ele desempenhou pela França na Segunda Guerra Mundial? Charles-André Joseph-Marie de Gaulle nasceu em Lille em 22 de novembro de 1890 em uma família católica e patriota. Charles foi o terceiro filho de Henri de Gaulle e sua esposa, Jeanne Maillot. O jovem Charles estudou com jesuítas e muito cedo optou pela carreira nas armas. Ele foi admitido na École Spéciale Militaire de Saint-Cyr em 1908. Antes de aprender o trabalho de um oficial, os alunos deveriam conhecer as tropas. Charles de Gaulle foi então transferido para um regimento para ganhar experiência em sua futura profissão. Lá estava ele, um oficial estudante do 33º Regimento de Infantaria de Arras, então comandado pelo coronel Philippe Pétain. Após 4 anos de estudo em Saint-Cyr, ele foi novamente nomeado para Arras, em 1912. Quando a Grande Guerra começou, em 2 de agosto de 1914, o tenente de Gaulle juntou-se aos exércitos do Nordeste. Ele foi ferido 3 vezes em combate, foi dado como morto durante a Batalha de Douaumont, perto de Verdun, em 1916. Ele também foi feito prisioneiro pelos alemães. Quando ele foi preso em uma cidadela, ele tentou escapar 5 vezes, contudo, foi recapturado todas as vezes, sendo apenas liberado no armistício de 11 de novembro de 1918. De Gaulle mal havia retornado para sua família em dezembro de 1918, quando foi enviado à Polônia para participar da formação do novo exército encarregado de lutar contra o Exército Vermelho. Em seu retorno, em 1921, ele se casou com Yvonne Vendôme, em Calais, no qual lhe deu 3 filhos. O capitão de Gaulle continuou sua carreira militar e começou a aprender sobre assuntos de Estado. Em 1931, ele foi designado para a Secretaria-Geral de Defesa Nacional em Paris. Durante o período entre guerras, de Gaulle considerou reformar o exército e a relação entre o exército e a política. 2 ideias principais foram desenvolvidas nas obras no qual ele escreveu na época. Primeiro, o exército deveria estar sujeito às decisões dos políticos. E segundo, era necessário, para a defesa da França, constituir um corpo blindado, no caso, os tanques. Ele foi promovido a coronel em 1937 e recebeu o comando do 57º Regimento de Tanques, em Metz. Quando a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939, ele foi nomeado comandante interino dos tanques do 100e Armée, no caso, o 5º Exército. Na época em que a Alemanha Nacional-Socialista invadiu a França, Charles de Gaulle se destacou em diversas ocasiões à frente de seus tanques, principalmente ao deter os alemães em Abbeville, do dia 27 a 30 de maio de 1940. Ele foi nomeado general em 1º de junho de 1940. De Gaulle tornou-se alguns dias depois e subsecretário de guerra no governo de Paul Reynaud. Todavia, em 16 de junho, ele soube da renúncia do presidente do Conselho, que foi substituído pelo Marechal Pétain, e também com o pedido de armistício. Sendo assim, em 17 de junho, de Gaulle partiu imediatamente para Londres para a continuação da guerra. Com o aval de Churchill e após o anúncio do armistício pelo Marechal Pétain, ele lançou um chamado à resistência nas ondas da BBC em 18 de junho. Como general rebelde, ele foi condenado à morte, à revelia em agosto. Reconhecido por Churchill como líder da França Livre, de Gaulle organizou as forças armadas francesas no exílio, das quais se tornariam as Forças Francesas Livres. Além disso, o general de Gaulle forneceu à França Livre uma espécie de governo no exílio. O Comitê Nacional Francês, que se tornaria o Comitê Francês para a Libertação Nacional, a CFLN, em 3 de junho de 1943, após a chegada de Gaulle a Alger. Um ano depois, o general de Gaulle tornou-se presidente do governo provisório da República Francesa, a GPRF. A partir de 1942, as relações entre a França Livre e a resistência interna se estreitaram. De Gaulle instruiu Jean Moulin a organizar o Comitê Nacional da Resistência, o CNR.
na França, no qual todas as tendências dos partidos políticos, sindicatos e movimentos de resistência seriam representadas, a fim de coordenar a luta contra os alemães, contra Vichy e pela libertação do território nacional. Após o desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944, de Gaulle insistiu com o general Eisenhower, comandante-chefe dos exércitos aliados, para que Paris fosse libertada rapidamente, embora a estratégia exigisse ir diretamente para o leste, sem passar pela capital. A 2ª Divisão de Infantaria do general Leclerc libertou Paris em 25 de agosto. De Gaulle retornou ao Ministério da Guerra na rua Saint-Dominique, em Paris, no cargo que ocupou até 10 de junho de 1940, significando assim que Vichy era um parênteses e que a República nunca havia deixado de existir. No dia 26 de agosto, o general desceu triunfantemente em Champs-Élysées. Como presidente do governo provisório, de Gaulle rapidamente se viu em desacordo com a Assembleia Constituinte sobre o conceito de Estado e o papel dos partidos. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, preferiu renunciar em 20 de janeiro de 1946. Todavia, ele cumpriu a missão que havia proposto em 18 de junho de 1940, que era libertar o território, instaurar a República, organizar eleições livres e democráticas e empreender a modernização econômica e social. O general discursou em Bayeux em 16 de junho de 1946, no qual ele expôs um genuíno projeto constitucional com um executivo forte e uma clara separação de poderes, as sementes do que se tornaria a Constituição da Quinta República. Contudo, ele não foi ouvido, pois em outubro os eleitores aprovaram um texto que se tornou a Constituição da Quarta República e que deu peso significativo ao poder legislativo. A partir daí, de Gaulle entrou na oposição. Em 1947, ele lançou um movimento, o Rallye do Povo Francês, conhecido como Rassemblement du Peuple Français, o RPF, que rapidamente ganhou um grande número de membros. Seu objetivo era combater o peso excessivo dos partidos e promover a reforma constitucional. Apesar dos sucessos eleitorais iniciais, o RPF sofreu um declínio nas eleições subsequentes. Sendo assim, de Gaulle retirou-se para Colombey-les-Églises, onde escreveu suas memórias. Sua vida pública desacelerou consideravelmente, contudo ele continuava atento aos acontecimentos. A Quarta República caminhava para uma grave crise devido à sua instabilidade ministerial e à sua impotência devido à Guerra da Argélia, que eclodiu no dia 1º de novembro de 1954. Alguns líderes políticos passaram a desejar o retorno do general de Gaulle. Em 13 de maio de 1958, um comitê de vigilância composto por franceses da Argélia convocou uma manifestação contra a FLN em Alger. Foi criado um comitê de segurança pública chefiado pelo general Raoul Salon. Ele lançou um apelo ao general de Gaulle em 15 de maio, e, no dia 19, o general disse que estava pronto para assumir os poderes da República. Sendo assim, o processo foi iniciado e, no dia 29 de maio, o presidente da República, René Coty, apelou aos mais ilustres franceses. Em 1º de junho, o general de Gaulle tornou-se o último presidente do Conselho da Quarta República. Ele recebeu plenos poderes dos deputados e trabalhou durante o verão de 1958 na elaboração de uma nova Constituição, que se mostrou muito próxima das propostas apresentadas em Bayeux. Os franceses aprovaram essa Constituição por referendo no dia 28 de setembro de 1958, com 79,2% dos votos dizendo sim. O Império também aprovou, exceto a Guiné, que se tornou assim o primeiro estado africano a conquistar a independência. Em 21 de dezembro de 1958, Charles de Gaulle foi eleito presidente da República Francesa por sufrágio universal indireto. A tarefa mais urgente era no que dizia respeito à Argélia. De Gaulle viajou muito e caminhou em direção à solução da independência. Em 1959, ele propôs a autodeterminação aos argelinos e organizou um referendo sobre o assunto em 1961. 75% dos franceses disseram sim à autodeterminação da Argélia.
Esse foi um grande apoio ao chefe de Estado e um revés para os apoiadores da Argélia francesa, que realizaram uma série de ataques e até tentaram um golpe em Alger, em abril de 1961. As negociações entre franceses e argelinos levaram aos acordos de Evian, assinados em 22 de março de 1962 e aceitos por referendo na França e na Argélia. Em relação aos países estrangeiros, de Gaulle pretendia então seguir uma política de independência nacional, fornecendo à França seus próprios meios de defesa. A primeira bomba atômica francesa explodiu em Heiban, no Saara, em fevereiro de 1960. De Gaulle recusou a tutela dos Estados Unidos e, em 1966, retirou a França do sistema integrado da OTAN. Todavia, a França continuou sendo membro da Aliança Atlântica. Ao mesmo tempo, a França havia aderido à Comunidade Econômica Europeia, a CEE, em 1º de janeiro de 1959. O general de Gaulle havia se aproximado da República Federal da Alemanha desde 1958, recebendo o chanceler Adenauer em sua propriedade em Colombey. Ele pretendia desenvolver um forte eixo franco-alemão. Por outro lado, o presidente francês estava relutante em aceitar a entrada da Grã-Bretanha na CEE, pois a considerava o cavalo de Troia dos Estados Unidos. Em 1965 foram colocadas em prática pela primeira vez eleições presidenciais por sufrágio universal direto, colocado em segundo turno no primeiro turno com 43,7% dos votos. De Gaulle foi finalmente eleito no segundo turno contra Mitterrand, com 54,8% dos votos. De modo geral, De Gaulle procurou se libertar da política dos dois blocos. Desconfiado do imperialismo americano, ele fez vários discursos notáveis em Phnom Penh, no Camboja, em 1966, no qual ele estigmatizou a política americana no Vietnã. E em julho de 1967 foi realizada a manifestação Vida Longa ao Quebec Livre. A campanha marcou sua oposição ao imperialismo americano, ao mesmo tempo em que defendia a presença histórica da França na América do Norte. No entanto, o general de Gaulle nunca falhou em sua lealdade ao bloco ocidental e, por exemplo, durante a crise cubana em 1962, ele foi o primeiro a apoiar Kennedy contra Khrushchev. No final da década de 1960, a França desfrutou de um forte crescimento econômico no contexto dos 30 anos gloriosos. Mas o país estava entediado e os eventos de maio de 1968 eram prova disso. Como em muitos países, os protestos começaram nos círculos estudantis em março de 1968. Sindicatos e partidos políticos socialistas aproveitaram esse contexto turbulento para lançar uma greve geral, que foi seguida pelos trabalhadores. Essa greve geral paralisou o governo durante o mês de maio, causando uma grave crise que abalou o governo. Para o general, o Estado deveria restaurar a ordem contra o caos, a desordem e a ameaça do totalitarismo. Os acordos de Grenelle, firmados entre o governo, representantes dos sindicatos e empregadores, resultaram em medidas tradicionais, porém não acalmaram as coisas. O desaparecimento repentino e inexplicável de Gaulle, em 29 de maio, aumentou as dúvidas do país, no qual dizia para onde foi o presidente. E a verdade é que ele havia ido para Baden-Baden, na Alemanha, para encontrar o general Massy. A distância lhe permitiu dar o passo necessário para sair da crise. E ao retornar a Paris, em 30 de maio, sua transmissão de rádio assumiu um tom firme. Seguiu-se então uma grande manifestação organizada pelos gaullistas em Champs-Élysées. De Gaulle dissolveu a Assembleia Nacional. O retorno ao trabalho era gradual. Todavia, as relações entre De Gaulle e o povo francês não eram mais as mesmas. Em 27 de abril de 1969, De Gaulle apresentou aos franceses um projeto de regionalização e reforma do Senado. Sua proposta foi rejeitada em referendo por 52,4% dos votos. Fiel à sua promessa e respeitoso com o povo soberano, De Gaulle renunciou à 00:10 em um comunicado que anunciava: "Deixo de exercer minhas funções como presidente da República. Esta decisão entra em vigor hoje, ao meio-dia." Charles de Gaulle retirou-se para Colombey-les-Églises. Absteve-se de assumir qualquer cargo público,
Recebeu alguns fiéis e continuou a escrever suas memórias. Somente o primeiro volume de Memórias de Esperança estava concluído quando ele morreu, em 9 de novembro de 1970. Charles de Gaulle morreu aos 79 anos. A conclusão que chegamos é que de Gaulle foi um militar de carreira, deu o seu melhor pela França e pelo que acreditava. Foi firme em suas convicções e seus valores. Quero agradecer a todos que acompanharam esse quadro. Por ora, ele não será apresentado na próxima semana. Todavia, poderá retornar em um futuro próximo. Na próxima semana, vocês decidirão o próximo quadro. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.